Muitos dizem que Jesus foi um bom homem, um mestre judeu muito sábio, mas ao mesmo tempo muitas pessoas também dizem que Jesus era Deus. Será que há evidências nos textos do Novo Testamento sobre a divindade de Cristo? Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou Otávio e para quem ainda não me conhece, é só acessar o site e o link está aí na descrição. Lá você vai poder conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Jesus ser um bom mestre é aceitável, a maioria aceita isso. Mas Jesus ser Deus, aí gera muita discussão. E até mesmo entre grupos cristãos, tem aqueles que negam a divindade de Jesus. Aliás, eu tenho um vídeo com o título "Você sabe quem é Jesus?" E o link, eu vou deixar o link aqui em cima, caso você queira assistir, tá? E não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Os textos do Novo Testamento, eles dão bons indicativos sobre a divindade de Jesus. Claro, quem não aceita os textos do Novo Testamento como documentos históricos, é claro que não irão aceitar os argumentos. Eu creio na historicidade dos textos por causa de muitos fatores, né? Eu tenho minhas considerações e meus argumentos, mas isso é outro assunto. Há também defensores da ideia de que Jesus ele se tornou Deus, não porque ele era Deus, mas porque os seus discípulos acabaram interpretando que ele era Deus e depois nos seus escritos fizeram de Jesus Deus. Bom, a questão é que esse argumento é um argumento bem fraco, né? Não sei se você já pensou nele, mas é bem fraco. Até porque nas próprias falas de Jesus dentro dos textos nós temos as evidências da sua divindade. Uma forte evidência está em João capítulo 8, verso 12, onde diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: "Eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem não andarão no escuro, pois terão a luz da vida." Os discursos de Jesus estão cheios de expressões como essa que acabamos de ler. Por exemplo, "Eu sou a luz do mundo", em João 8:12, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim", em João 14:6, ou "Eu sou a ressurreição e a vida", em João capítulo 11, 25. "Eu sou o bom pastor", ali em João capítulo 10, "Eu sou a porta", também em João capítulo 10, "Eu sou o pão vivo que desceu do céu", e assim por diante. Tais expressões elas não poderiam ser ditas por um homem comum, pelo menos não em seu estado mental perfeito. Um outro ponto muito interessante para se observar dentro dos textos é analisar a reação dos próprios religiosos da época, como eles ficavam irritados quando Jesus fazia essa identificação, essa associação entre ele e Deus, ou ele sendo Deus. Por exemplo, em João capítulo 8, 55 a 59, eu vou ler aqui para você, diz assim: "Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda, e ele a viu e se alegrou." Os líderes judeus disseram: "Você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão?" E Jesus respondeu: "Eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou." Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. A pergunta que eu faço é: por que os religiosos queriam apedrejar Jesus? Simples. Nesta passagem, Jesus disse que era Deus. Quando Jesus usou a expressão "eu sou", ele estava se referindo ao "eu sou" lá de Êxodo, capítulo 3, 13 e 15. Eu vou ler aqui para você. Moisés disse a Deus: "Se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer?" E Deus respondeu a Moisés: "Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês." Percebeu? É por isso que os líderes religiosos pegaram em pedras. Jesus ele se identificou com o próprio Deus. E conforme Deuteronômio 6:4, há apenas um Deus. Veja, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aliás, uma observação interessante aqui. Quando você vê na sua Bíblia Senhor tudo em letra maiúscula, ali está indicando o nome de Deus, que é YHWH nos manuscritos em hebraico.
Jesus afirmou ser Deus e os religiosos entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando. E é por isso que eles queriam apedrejar Jesus, apedrejá-lo por blasfêmia. Veja João capítulo 10, 31 e 33. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele, e Jesus disse: por orientação do meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Portanto, fica claro pelos textos que sim, Jesus por diversas vezes declarou e deixou isso muito claro para os seus ouvintes, que ele era Deus. E foi isso que os líderes religiosos entenderam. Por isso eles ficavam com tanta raiva de Jesus e queriam apedrejá-lo. Um outro indicativo que nós temos dentro dos textos que mostra Jesus se identificando como sendo Deus, e é por isso que os líderes religiosos estavam entendendo essa associação e ficavam zangados com ele, está no fato de Jesus perdoar pecados. Olha Marcos capítulo 2 e o verso 7. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Percebeu aqui como que os religiosos estavam indignados e eles estão dizendo como é que ele pode querer perdoar pecados? Perdoar pecados, só Deus pode fazer isso. E essa é outra característica que mostra que Jesus era Deus e que ele é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Mas nós ainda temos expressões como filho do homem e filho de Deus, que explicam, né, de forma bem simples a encarnação de Jesus. Deus feito homem, filho do homem, perfeito homem, e filho de Deus não pode ser outra coisa a não ser Deus. A expressão filho de vai dar a ideia da espécie, ou seja, filho do homem expressa a humanidade de Jesus. O meu filho, ele é humano por quê? Porque eu sou humano. Então, filho de um humano é um humano. Filho do homem é homem. E Jesus é Deus por quê? Porque o Pai é Deus. Então, filho de Deus é Deus. Basta você ler Filipenses 2, 5 e 8, você vai ver que Jesus, de fato, é Deus. Se você ler o Novo Testamento com cuidado, bastante atenção, você verá detalhes nas falas de Jesus indicando a sua divindade. Pessoas que dizem que Jesus nunca se declarou Deus não estão lendo o texto com a devida atenção. A ressurreição de Jesus marcou para sempre seus discípulos, confirmando que Jesus era Deus. Aliás, essa foi a força que motivou os discípulos a expandirem com o Evangelho por todas as regiões e até a morrerem pelo Evangelho. Eu sei que você pode ter seus argumentos, pode duvidar e achar que tudo isso não passa de mito, mas eu desafio você a pesquisar. Eu não digo ler posts de internet, digo pesquisar mesmo. Investir muito tempo em leitura, pesquisar sobre manuscritos nas fontes primárias, pesquisar a história dos hebreus, ler a história do Império Romano, e você verá que tudo que é relatado nos textos bíblicos está também relacionado com a história da época. Muitos que começaram a fazer uma pesquisa como essa, que eu estou desafiando você a fazer, caso você duvide, eles começaram pesquisando, tentando encontrar provas para negar o cristianismo, eles acabaram convencidos de que Jesus é real. Eu apresento para você um caminho mais curto, que é acreditar no testemunho de milhares que já pesquisaram e que já afirmaram que sim, Jesus é real e ele é quem disse que é. Hebreus 12, 1 e 2. Até o próximo vídeo.